Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por mais esse dia, que é mais um presente que o Senhor nos dá, que nós possamos vivê-lo para a tua honra e para a tua glória. Abençoa-nos, protege-nos e ampara-nos. De maneira especial, abra o nosso coração e nossa mente agora para ouvirmos a tua santa palavra, possamos entendê-la, possamos crer nela e viver de acordo com como ela diz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 33 a 36, que diz assim: Cobras, Jesus falando, cobras venenosas, ninhada de cobras, como esperam escapar da condenação do inferno? Pois eu lhes mandarei profetas, homens sábios e mestres. Vocês vão matar alguns, crucificar outros, chicotear ainda outros nas sinagogas e persegui-los de cidade em cidade. Por isso Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês mataram, desde a morte do inocente Abel até a de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o templo e o altar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O castigo por tudo isso cairá sobre o povo de hoje. Que Deus abençoe as palavras de nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, todas as pessoas que passam por este mundo deixam lembranças nas vidas das outras pessoas que conviveram com elas. Filhos têm boas ou más lembranças dos seus pais. Maridos e esposas têm boas ou más lembranças dos seus cônjuges. Empregados têm boas ou más lembranças dos seus patrões. Patrões têm boas ou más lembranças dos seus empregados. Falar nisso, quais as lembranças que você tem de seu pai, de sua mãe, de seu irmão, irmã, amigo, vizinho, companheiro de estudo ou trabalho, pastor, irmãos na fé? Pensando direito. Qual a lembrança que você deixará para as pessoas que convivem com você? Boas ou más? Jesus está denunciando e tirando a máscara dos fariseus e escribas, a liderança espiritual dos judeus na época de Jesus. Jesus os chama de hipócritas, falsos, cegos que guiam cegos, egoístas, orgulhosos, que se achavam melhores do que os outros, que se achavam no direito de julgar e condenar os outros e tantos outros erros. Quanta coisa ruim Jesus fala desses líderes, mas eles merecem que Jesus fale isso porque eles eram assim mesmo. O orgulho torna a pessoa insuportável e ela é tão orgulhosa que não vê o erro, porque acha que não tem erro. O ditado está certo quando o orgulhoso diz que tem orgulho da sua humildade. Isso porque eles se acham um exemplo de humildade e não vê que as pessoas os têm como insuportáveis de se conviver. Enquanto muitos hoje em dia falam que Deus não vai condenar as pessoas ao inferno porque Deus é bom, Jesus diz que essas pessoas falsas e hipócritas na fé serão sim condenadas ao inferno porque na verdade não têm fé, pois a fé envolve humildade e amor. Jesus diz uma coisa muito triste no texto de hoje. Ele diz que a história do povo de Deus do Antigo Testamento é marcada ou lembrada pela rejeição dos enviados de Deus para falar ao povo que ele estava errado, justamente para que o povo se arrependesse e voltasse para Deus. Jesus cita o caso de Abel em Gênesis, que foi morto pelo seu irmão Caim por inveja, tornando-se assim o primeiro assassino da história. Também cita o caso de Zacarias, registrado em 2 Crônicas 24, 20 a 22. Esse profeta que era Zacarias se levanta no meio do povo no pátio do templo e fala que o povo estava fazendo tudo errado e Deus iria castigá-lo. E o povo, incentivado pelo rei mau, apedreja este profeta até a morte no pátio do templo.
Assim o povo sempre rejeitou os enviados de Deus e logo após rejeitaria o Filho de Deus, o maltrataria e o penduraria numa cruz para morrer. Triste isso. O povo mais amado e cuidado por Deus é o que rejeita, mata e expulsa os enviados de Deus para salvar o seu próprio povo. Por outro lado, como é maravilhoso o amor de Deus, que continua amando o ser humano e continua tentando trazer as pessoas ao arrependimento, à fé em Cristo como Senhor e Salvador, e continua oferecendo de graça por amor o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Não é à toa que Jesus diz em João 3,16: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus diz assim ao seu povo e a nós em Ezequiel 33:11: Tão certo como eu vivo, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? E em 1 Timóteo 2,4 diz assim: Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Infelizmente, desde a criação, o ser humano não aprendeu que longe de Deus e vivendo em pecado só traz desgraça, sofrimento, morte, condenação eterna no inferno sobre o ser humano. O ser humano não aprendeu ainda que o certo sempre vai dar certo e o errado sempre vai dar errado. Quem define que é certo e errado é Deus através da sua palavra, especialmente os 10 mandamentos. O ser humano insiste em tirar Deus, a palavra de Deus, a oração, a igreja de sua vida, porque quer viver como bem entende e não fazer o certo segundo a palavra de Deus, e continua colhendo desgraça e sofrimento sobre a sua vida. Os fariseus e os escribas sempre serão lembrados pela sua falsidade e sua rejeição a Cristo. Jesus, por outro lado, sempre será lembrado como o Filho de Deus que deu a sua vida para nos salvar por amor. Os discípulos de Jesus sempre serão lembrados como aqueles que fundamentaram a igreja com sua liderança e levaram a salvação para todos os povos da sua época. Os primeiros cristãos, após Jesus subir aos céus, sempre serão lembrados pela sua fé corajosa frente às perseguições, que chegou ao ponto de eles morrerem por Cristo. E esses cristãos sempre serão lembrados, porque antes de morrer cantavam hinos de louvor a Deus. Tamanha era a sua fé e a sua esperança no céu. E você, estimado irmão e irmã, como será lembrado ou lembrada pelas pessoas que convivem com você hoje? Que você e eu possamos ser lembrados pelas pessoas que nos rodeiam como pessoas que confiavam firmemente em Cristo como Senhor e Salvador, como pessoas de oração, como pessoas que meditavam diariamente na palavra de Deus, como pessoas que participavam ativamente da igreja e que eram sinceras, corretas e felizes em sua fé. Que nós possamos ser lembrados pelas pessoas que nos rodeiam como cristãos. 1 João 2 diz assim: Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto, Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Se obedecermos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo.
se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. O que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto: a vida eterna. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito Santo e continuem unidos com Cristo. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Assim não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia. Já que vocês sabem que Cristo sempre faz o que é correto, devem saber também que quem faz o que é certo é filho de Deus. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque recebemos de Ti um novo nome, cristãos. Que nós possamos honrar e glorificar este nome em nossa vida. Que tudo o que falarmos, pensarmos e fizermos seja de acordo com a Tua santa vontade. E quando pecarmos, que possamos nos arrepender, crer no perdão que Cristo conquistou para nós na cruz e, na força do Espírito Santo, lutar contra as tentações para viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti. Abençoa os nossos irmãos e irmãs no Rio Grande do Sul e por todo o mundo que hoje sofrem todo tipo de desgraça e sofrimentos. Que eles possam crer que o Senhor é o bom pastor deles e nada lhes faltará. E que eles possam saber que o Senhor está presente na vida deles. Ó Deus, esteja conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.